Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? E aí, estão animados para mais uma aula? Eu tô! Então vamos lá? Pega a sua apostila e abre na unidade 4 de matemática, na página 60. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre medidas de comprimento. Vamos lá! Então, quando eu falo em medida de comprimento, o que vem na sua cabeça? Que a gente vai medir alguma coisa? É isso mesmo! O que é medir? É determinar em quantidades numéricas, utilizando uma medida padrão, né? Ou seja, quantas vezes aquela unidade de medida cabe dentro daquilo que eu quero medir. Existem dois tipos: a unidade de medida não padronizada e a padronizada. Como assim, professora? Vou explicar. Vamos supor que eu peço para você medir a tela do seu computador com as suas mãos. Então, você vai medir e deu lá 3 palmos. Aí eu peço assim, agora pede para sua mãe medir a tela do seu computador com a mão dela. Aí a dela deu 2,5 palmos. Por que acontece isso? Porque o tamanho das mãos de vocês não é igual. Então, não vai dar uma medida exata, igualzinha. Não vai ser uma medida padrão. O tamanho das mãos das pessoas são diferentes. Então, isso são medidas não padronizadas, com tamanhos diferentes. Vamos supor que a gente está na nossa sala de aula, aí eu falo assim, agora eu vou medir a largura da nossa sala com os meus passos. Aí eu meço, deu 20 passos. E aí eu peço para um aluno, aí o aluno vai, e aí ele deu 24 passos. Por quê? Porque o tamanho dos meus passos é diferente dos passos dele, né? Não é padrão. A perna dele é mais curta, então ele vai precisar de mais. Isso são medidas não padronizadas. Eu posso utilizá-las? Pode. Quando eu não quero, dependendo da situação, saber o valor, a medida exata, ok? Então, dependendo da situação, você não precisa saber o tamanho exato, eu posso usar essas medidas. Agora, quais são as padrões e mais utilizadas? É aquelas que têm o mesmo tamanho, aqui na minha casa, lá na nossa sala, na sua casa, em todo lugar. Por exemplo, eu peço para você medir a sua apostila. Você pega a sua régua de 30 centímetros e mede a sua apostila. Aí eu meço aqui e você mede ali. Ah, deu 30 centímetros aqui. E aí? Também, porque o centímetro é uma medida padrão, pessoal. Ele é uma medida que sempre vai dar igual, ele é padrão em todo lugar. Assim como o metro, assim como o quilômetro, certo? Então, agora a gente vai ver as medidas padrões mais utilizadas. Então, olha só. Com certeza você já foi viajar algum dia, não foi? E aí você estava tão ansioso, você perguntou assim para o seu pai. Pai, quantos quilômetros que faltam? E aí ele falou, falta 30 quilômetros. Significa o quê? Que a gente utiliza o km, o quilômetro, para medir distâncias grandes, como, por exemplo, entre duas cidades, entre dois estados, entre dois países, né? E o metro, professora? Já o metro a gente pode usar para medir você, para medir a largura de um terreno, para medir uma cama, enfim. Isso a gente usa metro, uma árvore, né? Porque é uma medida menor. Então, dependendo da situação, a gente usa o metro, dependendo do quilômetro. E o centímetro, professora? O cm. É usado para a gente medir tamanhos menores, como um objeto, como a sua apostila, como eu disse. Você pode medir o seu estojo, você pode saber o tamanho do seu pé, né? Tudo isso a gente usa centímetro. E milímetro, professora? O milímetro a gente usa para medir coisas bem pequenininhas, como a ponta de um lápis. Vocês vão perceber que cada um desses cabe dentro do outro, tá? O milímetro, então, ele é bem pequenininho e a gente usa para medir coisas muito pequenas. Quero que você abra agora a sua apostila na página 62, que eu vou ler com vocês essa tabela de comprimentos de medidas padrões, todas iguais, independente do lugar e de quem mede, tá? A gente vai usar como base o metro, por quê? Porque ele é uma medida muito utilizada, ok? Então, eu vou pedir para você fazer o seguinte. Do seu lado esquerdo, o que você vai fazer? Você vai multiplicar. Como assim, professora? Se tiver um exercício, você vai multiplicar pela quantidade que está ali. Vou explicar. E do seu lado direito, você vai dividir.
Então, você vai dividir a tabela no meio. E os submúltiplos do metro, você vai escrever ali embaixo. Eu vou dividir. Você pode até pintar de um lápis colorido e saber que ali você vai dividir. E do seu lado esquerdo, você vai multiplicar. Pode passar um lápis e escreve a palavra multiplicar. No exercício que eu vou fazer junto com vocês, vocês vão entender, vai ficar bem claro isso daqui. Então, vamos entender, ó. O quilômetro. Para eu ter 1 quilômetro, utilizando o metro como padrão, eu preciso de 1000 metros. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, se tiver um exercício pedindo metros, você vai multiplicar por 1000, ok? E um hectômetro, professora? Eu vou precisar de 100 metros para ter um hectômetro. Perceba como eles são grandes. E um decâmetro, professora? Eu vou precisar de 10 metros. Então, quilômetro km, hectômetro hm e decâmetro DAM. Agora, para lá, para a sua direita, são os menores. Então, eu vou dividir para ter a quantidade. Por exemplo, para ter 1 metro, eu preciso de 10 decímetros. Ok? Eu divido por 10. Para ter 1 metro, eu preciso de 100 centímetros. Eu divido por 100. E para ter 1 metro, eu preciso de 1000 milímetros. Eu divido o número por 1000. Então, recapitulando, do meu lado esquerdo eu multiplico, do meu lado direito eu diminuo, ok? Pega aí o seu jogo rápido que a gente vai compreender um pouquinho mais sobre essas medidas. Então, faça a correspondência das colunas. Eu quero que vocês coloquem, preencham ali junto comigo o que equivale a cada um. Por exemplo, qual que é o metro? Qual as letras que eu utilizo? Qual que é o decâmetro? E assim por diante. Então, vai ficar assim, ó. G, D, B, A. Quilômetro, km. Hectômetro, hm. Decâmetro, DAM. E metro, M. Na outra coluna, decímetro, DM. Centímetro, CM. E milímetro, MM. Na número 2 é para você escrever por extenso. Tá anotando aí? Cada uma como se lê, porque nem sempre vai estar escrito lá no problema. Decâmetro, quilômetro, centímetro. Então, se eu pedir, você tem que estar na ponta da língua com o que é cada um. Por isso, estude bem essa tabelinha, porque a gente vai usar muito ela, tá? Olha lá. Primeiro, 105 decímetros. Letra B, 818 quilômetros. Letra C, 132 centímetros. Letra D, 43 hectômetros. Letra E, 942 milímetros. Letra F, 209 decâmetros. E letra G, 2.500 metros. Qualquer coisa, pausa esse vídeo para você ir realizando esse jogo rápido, ok? Número 3. Indique a unidade de medida mais adequada para medir. Olha que legal esse daqui. Você vai precisar compreender aquela tabela para perceber aonde que a gente usa cada medida. Vamos ver. A altura de um prédio. O que eu uso para medir? 1 metro. E o comprimento de um bebê? 1 centímetros, porque ele ainda é pequeno, né? E a extensão de um rio? Quilômetro, porque é muito grande. O comprimento de um campo de futebol? Metro. Uma ponta de lápis? Milímetro. O comprimento de um micro-ondas? 1 metro. O centímetro, perdão. A altura de uma mulher adulta? 1 metro. A espessura de um fio? Milímetro. E a distância entre duas cidades? Quilômetro. Isso aqui é bem importante, então, para vocês entenderem aonde usar cada medida de comprimento. E olha a número 4, que interessante. Escreva as medidas a seguir em metro. Lembra que eu falei que a gente multiplica e divide? Isso aqui é um exemplo bem claro. Você vai precisar da sua tabela para entender. Ó, então tá dizendo assim, escreva 80 HK.
HM, perdão. HM você sabe que é o hectômetro. Então, você vai pegar aquele valor de 80 e vai olhar lá no hectômetro. Está escrito assim, ó, 100. Então, você sabe que para dar, você precisa de 100 metros para dar um hectômetro. Então, você vai pegar aquele número e fazer vezes 100. 80 vezes 100, 8.000 metros. O segundo, 56 quilômetros. Você vai olhar na sua tabela que o quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, você vai fazer vezes 1.000. 56 vezes o 1.000, 56.000. O outro, 90.000 milímetros. Aí tá lá na tabela do dividir, porque o milímetro é pequenininho. Você vai dividir por 1.000 para dar 90 metros. 138 DAM. O que é DAM mesmo, pessoal? Decâmetro. Então, você vai fazer vezes 10. 1.380 metros. 800 centímetros dividido por 100, 8 metros. E 17.000 dm, que é decímetro, você vai dividir por 10, que vai dar 1.700 metros. Professora, minha cabeça ficou confusa. Pessoal, esses aqui eu vou mandar mais exercícios para vocês praticarem. Isso aqui com a prática vai ficar bem claro e usando aquela regrinha que eu falei da tabela de vocês, vai ficar muito tranquilo. A gente precisa exercitar, tá bem? Eu deixei bem claro aqui. Você pode passar mais algumas vezes se você ficou com alguma dúvida. E pode me chamar também. Continuando. Agora eu vou falar para vocês sobre os instrumentos de medida de comprimento que a gente mais usa no nosso dia a dia, tá? A régua, na escola a gente usa muito. Fita métrica, as costureiras usam muito. Trena, né, os construtores. E o metro articulado. A régua ela é utilizada para medir pequenos comprimentos, que estejam em centímetros ou em milímetros. Então, quero que vocês olhem essa régua. Essa daqui também está na página 65 de vocês, tá? Olha lá. Note que 1 centímetro, para você ter 1 centímetro, você precisa de 10 milímetros. Os milímetros são aqueles risquinhos no meio do centímetro, tá? Então, eu tenho ali do 0 ao 1, 1 centímetro, do 1 ao 2, 2, do 2 ao 3, mais 1 centímetros. E no meio eu tenho os milímetros. Para dar 1 centímetro, eu preciso de 10 partes de milímetro, tá? Então, nota o lápis lá. O lápis tem 13 centímetros. E se fosse para a gente medir o prego lá embaixo? Tá vendo que ele passa um pouquinho do 2 centímetros? Então, ele tem 2 centímetros e 3 milímetros. Ou se eu pedisse para você assim, não, eu quero tudo em milímetros. Você me diria que ele tem 23 milímetros. Aí eu vou deixar um desafio para você transformar de acordo com a nossa tabela e eu vou vir depois na correção, hein? Leonardo media 42 centímetros ao nascer. Hoje ele tem 10 anos. Ele mede 1,34 m. Eu quero que você faça a conta de quantos milímetros o Leonardo cresceu desde quando ele nasceu. Então, presta atenção que você vai precisar realizar, eu acho que umas 2 contas, hein? Fique atento. Agora eu vou explicar para vocês as atividades. Use o que aprendeu. Em cada situação, indique a unidade de medida e classifique em padrão e não padrão. Então, vocês vão ver. Ó, Marina contou os passos para medir a distância da sua casa até o mercadinho. Será que é padrão ou não padrão? Você vai colocar, então, ó, unidade de medida e a classificação. Ó, ela verificou que andou 189 passos. Então, você vai colocar a quantidade e no classificação você vai colocar se é padronizada ou não. E assim você vai fazer na B, na C, na D e na E. Professora, eu esqueci o que é padrão e não. Padrão, aquela que é a medida igual em todo lugar. Não padrão, aquela que vai dar diferente, dependendo daquilo que for medido, tá? Número 2. Pessoal, esses exercícios de vocês aqui estão na página 70, ok? 70 e 71, tá? Número 2. Escreva o nome da unidade de medida mais adequada. Lembra que a gente fez um exercício parecido? Então, será que para medir a distância entre o Brasil e o Japão,
que eu vou usar? O tamanho de um lápis, a altura de uma casa, o tamanho da ponta de uma caneta. Pensa aí e me escreve. Número 3. O Ricardo mede 1,93 m. Ele é alto, centímetros de altura. Responda as questões de acordo com essa informação. Quantos centímetros ele tem? Então, você vai precisar transformar o metro em centímetro para saber. A altura dele é maior ou menor do que 2 metros? Quanto é 2 metros? Me responde. Vimos que 1 metro equivale a 100 centímetros. Calcule mentalmente quantos centímetros tem em 3 metros, meio metro e 1,5 metro. E 5,5 metros. E a número 5, nós vamos só até a 5, ok? O número 6 a gente vai fazer em um outro momento. Em uma experiência na aula de ciências, a Amanda acompanhou o crescimento de um pé de feijão. Para isso, ela fincou uma régua no vaso onde a planta estava. Olha que legal. Ó, a medida inicial da planta, no fim da primeira semana e no fim da segunda. Analisando a imagem, complete o quadro com as medidas solicitadas. Então, você vai ver, no final da primeira semana e vai colocar, e no final da segunda semana, e na primeira medida, em centímetros e em milímetros, tá? B. Quantos centímetros o pé de feijão cresceu? Você vai precisar realizar uma conta na primeira semana. Na letra C, perdão. Quantos milímetros o pé de feijão cresceu do final da primeira até a segunda? Tem uma comparação. E a letra D, quantos milímetros o pé de feijão cresceu na medida inicial até o final da segunda semana? Então, pessoal, utilizem a tabela. Lembrem de colocar aquela parte que eu disse de multiplicar e dividir, que vai facilitar a vida de vocês em todos os exercícios. Eu espero que vocês tenham entendido sobre medidas de comprimento. Eu vou trazer uma aula sobre correção e vou recapitular esse assunto. E, além disso, eu vou enviar também umas atividades no caderno para vocês ficarem bem craques. Certinho? Espero vocês na próxima aula. Beijo, tchau, tchau!